Sintetizando, com Alê Moreno. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast da Síntese. E hoje eu tenho a honra de conversar com Daniele Gomiero, diretora de comunicação da Claro e de responsabilidade social também na Claro, e vice-presidente de projetos do Instituto Claro. Essa prosa é um recorte de alguns momentos que tivemos no programa que faço com o meu querido amigo Thiago Costa toda quarta-feira às 5 da tarde no YouTube da Síntese. Ô Dani, para começarmos essa prosa, o que é o Instituto Claro? É um órgão, né, uma organização da sociedade civil, e no Instituto a gente cuida de todos os projetos que estão relacionados à comunidade, à sociedade. No Instituto eu tenho a função, né, de vice-presidente de projetos. Então eu tenho essa conexão pela diretoria e pelo próprio Instituto. O Instituto ele já existe, deixa eu fazer a conta aqui, há 19 anos, mas é importante contar, né, para o pessoal que está assistindo a gente, que a gente vem de histórias de fusões, né? Então a gente vem com uma história da NET, a gente vem com uma história da Claro, a gente vem com uma história da Embratel. E aí o Instituto Claro, nessa configuração, a gente está falando de mais ou menos 4 anos. Então isso é legal também, só para situar e dizer um pouquinho aí dentro do tempo e dessa linha do tempo. Excelente, Dani. E quem são esses jovens atendidos pelo Instituto? Esses jovens, a gente tem várias iniciativas espalhadas no Brasil, tanto por meio da própria tecnologia, da internet, enfim, mas a gente tem também iniciativas com presença física em algumas favelas e comunidades, principalmente hoje do Rio de Janeiro. Então, quando a gente pensou nessa ideia, assim, de propor o diálogo, a gente fez um trabalho no Rio e a gente pegou jovens que foram indicados pelos seus coordenadores de projeto, enfim. A gente trouxe jovens de vários projetos diferentes e de várias favelas e comunidades do Rio de Janeiro, que entre eles também não se conheciam. E então isso começou, a gente começou dessa forma, mapeando. Então eu vou te dar alguns exemplos, né? A gente trabalha com ação social pela música no Rio de Janeiro, que é um projeto maravilhoso, ligado à formação musical, e a gente tem ali jovens da Rocinha, jovens do Morro do Macaco, de várias, Morro do Alemão, enfim, e de outras comunidades. A gente trouxe o pessoal da Fundação Gol de Letra, que é um parceiro nosso também lá no Rio de Janeiro. A gente trouxe jovens que foram indicados pelo Unicef. A gente trouxe jovens do Dupla Escola, que é um projeto sensacional que a gente tem no Rio, que depois eu vou contar um pouquinho mais, que são os jovens que fazem a formação técnica em telecomunicações. E então a gente mapeou esses jovens, quem estava a fim de participar, a gente trouxe, né, a metodologia é mais ou menos assim. A gente traz esses jovens em torno de 30, mais ou menos, num dia anterior ao evento que a gente faz, e a gente prepara esses jovens junto, sempre com um parceiro que faça mediação, um parceiro que faça os jovens chegarem em algum ponto que a gente quer discutir no dia seguinte no evento. Então, por exemplo, em 2019, para não me perder no tempo, 2019 a gente falou sobre futuro sustentável. Jovens, o que é esse futuro sustentável? Só que assim, estudem os ODS, por exemplo. Vai lá entender quais são os objetivos do desenvolvimento sustentável. Eles se prepararam, vieram para a discussão, a gente trabalhou em cima disso e a gente criou um manifesto. E esse ano, por exemplo, de 2020, foram 2 assuntos que a gente recortou também dos propósitos ali do Unicef em relação aos direitos das crianças. 2 assuntos são emergentes, são assuntos que vieram e que acrescentaram ali ao propósito dos 30 anos atrás, assim, que até então não era mapeado, que era segurança na internet. Então, como que a gente inclui esse assunto na pauta desses jovens e dessas crianças, porque não era um dos pontos que a gente tratava lá atrás, mas que é um assunto super atual, e o outro é a saúde mental dessas crianças e desses adolescentes. O que a gente fez? A mesma coisa, a gente trouxe os jovens, se conheceram, aí tem toda a metodologia de formação, e a gente disse assim, vamos criar um manifesto
mas antes de criar o manifesto, vamos discutir sobre esses 2 assuntos? Então, eles discutem esses assuntos, eles são preparados, e aí eles vão para o evento. E aí, no evento, eles estão no palco. A gente faz, geralmente, no teatro que a gente tem lá no Rio, que é o Teatro Claro. Eles são protagonistas e eles falam sobre o que eles querem, né? Então, eles apresentam, olha, saúde mental para a gente gostaria que fosse tratado assim, assim, assado. É interessante porque a gente acaba criando uma relação de confiança e um vínculo mesmo, que vem, inclusive, às vezes, histórias pessoais, íntimas, né? E o jovem, quando ele cria, a gente sabe disso, quando ele cria esse vínculo, ele realmente fala, ele realmente coloca para fora. Então, é por isso que é tão interessante esse trabalho do diálogo com eles, porque eles participam do início ao fim do processo, né? Eles não estão ali só para, qual que é a sua opinião? Não, a opinião deles é a mais importante naquele momento. E aí eles discutem, então geralmente tem uma mesa, né, redonda ali no palco, a gente sempre traz uma pessoa legal para conversar com eles. Então, o ano passado a gente trouxe a Astrid, esse ano a gente trouxe o Lázaro Ramos, sempre tem um show, porque é a linguagem deles também, e aí eles, imagina, eu tô lá no palco conversando com o Lázaro Ramos, sabe? Tipo, um cara que, é exemplo para muita gente ali. E detalhe, eles estão apresentando, eles estão discutindo isso para um público de 600 pessoas. Então, não é uma coisa pequenininha, nichado, não. É para a família deles, porque a família é convidada. É para outros jovens que são convidados dos projetos, das iniciativas. É para o Unicef que está lá, é para a ONU que está lá. Então, isso também gera para eles uma visibilidade e acaba gerando outras agendas com eles. Então, assim, tem muitos jovens desses projetos, do diálogo, que hoje escreve para a gente. Tem outros que são super ativistas e estão cuidando e estão trabalhando em aplicativos para o meio ambiente e falam sobre isso em várias lives e já são atuantes. Você vai descobrindo outros talentos e outras habilidades. Então, assim, para mim, esse trabalho com os jovens é fundamental, principalmente para o momento que a gente vive hoje no nosso país. Eu acho que eles são um elo extremamente importante e eles precisam ser ouvidos, precisam ser respeitados e eles precisam ter esse espaço. Eu tenho falado muito isso, assim, a gente lá no passado, a gente brincava, né, num passado que eu era adolescente e que eu ouvia muito, assim, você é o futuro da nação, né, então a gente tem que, vai que você é o futuro, você vai fazer alguma coisa e você vai melhorar o país. O que eu tenho falado muito, principalmente por essa experiência que eu tenho tido nesses últimos 4 anos, é que, cara, não, você é o futuro do país, só que você faz o presente, você é uma pessoa, você jovem, você é extremamente importante para o presente, então você tem que ser escutado agora, você pode fazer agora, você tem força para fazer agora, e a gente está aqui para te dar a voz, por exemplo. No nosso caso. Dani, é tão potente ouvir tudo isso, né? Dessa crença genuína dos jovens e nas possibilidades que eles todos têm para nos ensinar e para a gente construir coletivamente. Eu acredito que isso muda também esse paradigma que alguém sabe e alguém vai ensinar o outro o tempo todo, a todo instante. Então você traz aqui uma condição facilitadora para que o grupo por ele mesmo se regule e encontre caminhos para resolver as questões que são deles, para determinarem os temas que atendem às reais necessidades deles e para construir as questões que representam de fato e verdadeiramente esse grupo. Eu tenho uma pergunta, mais uma, né? Ô Dani, qual o valor da voz desses jovens? Eles realmente se sentem donos daquilo. A gente, inclusive, divulga, coloca no instituto e tal, mas a propriedade, o conteúdo deles. São eles os criadores de tudo isso, né? De novo, a gente é só a voz. Então, eles, às vezes, num primeiro momento, tem uma coisa assim, meu Deus, será que vai rolar? Será que eu acredito? Esse ano a gente fez uma coisa diferente já. O que a gente fez também? A gente vai evoluindo. Então, ano passado,
Alguns jovens ficaram muito engajados com a gente, inclusive, pessoa física, não só com o Instituto. Então, a gente tem grupo de WhatsApp, a gente conversa, a gente discute o mundo, a gente vê o que eles estão fazendo, enfim. Aí, esse ano, eu estava conversando com o meu time, a gente falou o seguinte, vamos trazer esses que mais estão engajados e vamos fazer uma formação com eles de facilitadores? E eles serão facilitadores do segundo dia, que são os jovens novos que estão chegando e que serão os jovens que vão se apresentar no evento. Então, esse ano a gente já aumentou um pouco essa formação. A gente trouxe aqueles que fizeram ano passado, eles vieram no primeiro dia, eles foram formados em facilitação, lógico, com todo um cuidado também. E no dia seguinte, eles receberam os jovens, então já era uma coisa da idade deles ali, eles recebendo os jovens e eles ajudando na facilitação, para que esses, então, de 2020, chegassem também em algo que acho que a gente começou nos 2 últimos anos, por exemplo. A gente começava o evento de preparação, tá? Às 9 da manhã e, 8 horas da noite eles estavam ainda discutindo o manifesto e eles não iam embora. Se a gente não mandasse embora e tentasse falar assim, olha, vamos chegar, gente, a gente precisa chegar. 8 horas da noite eles estavam lá, com o nível de compromisso, entendeu? Que eles criaram entre eles. Então, isso é muito interessante também. Ô Dani, é impressionante mesmo, porque a gente, quando de fato dá voz, como a gente já disse aqui nesse podcast hoje, muda completamente a relação, né? Então, eu não quero ir embora, eu estou completamente engajado e conectado. E outra coisa que você traz é como formar esse ambiente facilitador, como acreditar que eles mesmos possam ser os próximos facilitadores dos processos que virão. Porque à medida que eles facilitam, eles também vão aprendendo e vão se conectando e vão se transformando também a partir desse processo de aprendizagem. Você traz aí o manifesto que foi construído, e eu sei que um manifesto foi transformado em poesia, e você tem um trecho para nos contar. Poderia dividir com a gente, por favor? Eram 35 pessoas falando ao mesmo tempo, todas vindas de iniciativas apoiadas pelo Instituto. O projeto nos coloca no centro de discussões muito sérias sobre o futuro. Isso é muito forte para a gente, muito empoderador. Queremos falar sobre nossa educação, sobre o racismo que sofremos, sobre nossas questões de gênero, sobre as mesmas balas perdidas que aparecem na televisão todos os dias. Finalmente, conseguimos colocar para fora a nossa realidade do jeito que ela é. Eram 35 vozes, e mesmo assim, sabíamos que tinha alguém que ia escutar. Fizemos um manifesto que fala muito do que sentimos. Aliás, o manifesto não fala, grita. Só um trechinho. Então, ele traz, sabe? E o Gui, para mim, é uma referência. Uau! Nossa, ouvindo o que o Guilherme escreveu, a potência dessa frase, o quanto ela é simbólica, dessa frase, não, dessa poesia, o quanto ela é simbólica, é muito poderoso, Dani, entender a qualidade do trabalho que vocês fazem em benefício da educação e da transformação da educação desse país. É belíssimo, belíssimo e merece ser ouvido e compartilhado por muita gente. E depois de tanta beleza, Dani, toda essa história que você conta, eu quero te agradecer muito e já quero fazer um convite prévio que nessa próxima quinta-feira o nosso podcast vai ser um programa especialíssimo com 1 hora de duração, uma conversa que eu fiz com o meu queridíssimo Fred Barão e com a minha querida Carol Bortolotto, e lá conversamos e conversaremos sobre comunicação não violenta. Agora faço o convite para vocês ouvirem o nosso quadro Inquietações. Oi, Ale. As suas perguntas, elas sempre são muito inquietantes, né? Elas nos causam isso. Mas acho que a grande inquietude do momento, ela se está nos assuntos que muitas vezes são trazidos e que não se conectam, não se conversam ou não tem nada a ver com a realidade de quem vai consumir esses conteúdos, né? O quanto está tudo muito desalinhado e tudo muito fora de uma realidade.
Recentemente aqui em casa, acompanhando a aula do meu filho, era uma aula de educação física. E eu fiquei curiosa, falei, quero saber o que o professor vai, trabalhar na aula de educação física, que exercício que ele vai propor, como é que vai ser, principalmente num momento onde nós estamos em casa há tantos dias e está todo mundo muito parado, sem ter uma atividade física para fazer, então eu queria saber o que ele ia fazer. E aí eu vi que começou a aula e a aula foi acontecendo e nada acontecia. E aí quando terminou a aula, eu perguntei para o meu filho, como é que foi a aula? Ele falou, foi tudo bem. Eu falei, sobre o que o professor falou? Ele falou sobre futebol de salão. Eu falei, e o que ele falou sobre futebol de salão? Ele falou das regras de futebol de salão. Eu falei, o que mais? Ele falou, só isso. Eu falei, tá. Mas ele não propôs nenhuma pesquisa antes para vocês pesquisarem aí sobre o futebol de salão, não perguntou no grupo se tinha alguém que gostava desse tipo de futebol, que se interessava, que fazia aula ou que conhecia. Não perguntou se alguém tinha o tipo de chuteira que usava, camiseta, qual time que está se destacando, quem ganhou o último campeonato, quem que é o principal jogador. E ele olhando para minha cara como quem diz, do que você está falando? Eu falei, ele não pediu nada disso, se alguém tinha algum desses materiais em casa ou nenhuma pesquisa prévia. Ele só foi falando durante a aula e ele fez assim para mim, E aí eu fiquei pensando nisso, numa aula de educação física, onde o professor traz uma teoria sobre futebol de salão, não está conectada com o que está acontecendo, num momento onde ele nem pode descer para uma quadra de futebol para experimentar essa modalidade, o quanto não traz o aluno ou quem vai consumir esse conteúdo para uma realidade ou para dentro de um outro contexto, fazendo provocações, fazendo com que os alunos possam ir atrás de algumas informações. Isso tudo causou uma grande inquietação em mim. Então, acho que neste momento, a minha grande inquietação diz respeito a isso. O quanto os assuntos que são trazidos não conversam com a realidade de quem vai consumir esses conteúdos. Para falar sobre o que me deixa inquieto hoje em termos de educação, eu vou falar muito sobre sucatização. Eu acho que nós estamos num período onde a própria estrutura física das escolas públicas está sucatizada. O sistema não é propício para o aprendizado pelas dificuldades, pela manutenção dessa estrutura física. E da mesma maneira eu falo da sucatização da língua portuguesa. Está muito difícil, as pessoas não estão lendo. Há uma grande dificuldade de interpretar o escrito. E principalmente estão sucatizando a escrita. Hoje não escreve mais a palavra. As pessoas estão começando com um vício de, no lugar da palavra, colocar a sigla. 2 letras significam a palavra. Isso é, na minha opinião, muito preocupante. Muito obrigado. Minha inquietação nesse momento é como a gente pode garantir ou possibilitar ou facilitar o aprendizado de todas essas crianças e jovens que, para a gente proteger, a gente teve que afastar das escolas. Ainda que sejam modelos tradicionais, ainda que sejam modelos visando o efetivo aprendizado dos seus alunos, como é que vai ser esse período? Não sei. Essa é a minha inquietação. Inquietações, o quadro que mexe com mentes e corações. Hoje contamos com a participação da minha queridíssima amiga Paty Silva. Também contamos com a participação do meu caro colega Paulo Corsini e da minha doce, adorável amiga Alessandra. Muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Se você está inquieto, mande para cá. Mande para @síntese_do Cacão no Instagram. Ou escreva nos comentários do YouTube. Quero mandar minha inquietação e como eu faço. Lá explicaremos para você o caminho para você gravar a sua inquietação. Não deixe passar batido. Aproveite essa oportunidade de colocar a boca no trombone e dizer tudo o que você sente.
Muito bem, muito obrigado, muito grato por essa audiência que assola o planeta. E nos veremos na próxima semana. Sintetizando com Alê Moreno.